Aonde foi que Caim arrumou uma esposa? Será que havia outros povos naquele momento que ele se juntou e formou uma família? Ou ele casou com alguma das filhas de Adão? Bom, vamos responder isso aqui hoje como curiosidade nesse vídeo? Bora! Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui, muito feliz de estar com vocês mais uma vez. Bem-vindo ao canal, você que está chegando pela primeira vez aqui. Eu quero hoje trazer para vocês a resposta de com quem Caim se casou. E aí, para te responder isso, eu vou te dar duas teorias, uma bem fraca, mas é muito falada, e uma que é a mais aceita, mais coerente, com mais base bíblica, tá bom? Eu vou começar então aqui com a primeira. A primeira teoria vai dizer, na verdade, que Caim casou com uma outra pessoa, de uma outra família, que a Bíblia não narra aqui. O que eles dizem, né, quem defende essa teoria, diz o seguinte, olha, quando Moisés escreve o livro de Gênesis, né, Deus instrui Moisés a apenas focar em Adão e Eva. Porém, Deus já havia criado muitas outras pessoas e a terra já tinha muitas cidades, já tinha muita coisa. Então, na verdade, ali, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 16, vai dizer assim, né? Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden, né? E aí fala no verso 7 assim, Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho de Enoque. Só um recorte, pessoal. Esse Enoque aqui não é o Enoque do vídeo que eu fiz explicando, né, do livro de Enoque, que eu também fiz referência no vídeo dos Néfilins. Eu vou deixar todos esses vídeos na descrição desse vídeo para você assistir lá. Quem que é esse Enoque, né? Que livro é esse? Os Néfilins, quem são? Enfim, vou deixar na descrição do vídeo aqui, ou talvez no vídeo final, tudo bem? Mas, agora aqui, então, algumas pessoas falam, tá vendo aqui, ó? Tinha um cara chamado Nod, que tinha uma terra, e ele foi lá e casou com as filhas de Nod, e teve família e tal. Gente, essa teoria é muito rasa e muito básica. E eu não creio, ela não se sustenta. Eu vou explicar por quê. A palavra do Senhor diz que por conta do pecado original, de Eva ter sido seduzida pela serpente, comeu do fruto e deu ao seu marido, então o pecado entrou na humanidade, entrou na nação humana, né? No planeta Terra, em todos os seres humanos, né? Agora, pare e pensa comigo um pouquinho. Faria algum sentido toda a humanidade ter sido amaldiçoada por conta de Adão e Eva que comeram de um fruto? Se tinha uma outra família em outro lugar, numa outra cidade, num outro, sei lá, num outro país naquela época, como queira você quiser chamar como, né? Não faria sentido Deus amaldiçoar aquele povo. Não faria sentido todo esse povo ter sido expulso do jardim. Não faz sentido. Se isso tivesse acontecido, então hoje a gente ia ter que ter o Jardim do Éden separado, guardado pelos anjos, né? Com todo esse povo morando lá, e Adão e Eva separado e toda a geração, então, fora. Gente, não faz sentido. Deus não faria uma coisa dessas, tá? Então isso é uma teoria descartável. Tá, mas e Nod? Gente, Nod era o nome do lugar, não era o nome de ninguém. Não tem ninguém chamado Nod, tá? Então essa teoria, ela cai por terra. Deus, ele não amaldiçoa, não faz sentido, compreende? Aí você pode argumentar, mas pastor, mas a palavra do Senhor não diz que a maldição vem dos pais para os filhos e não sei o quê. Não tem essa questão, né, hereditária e tal. Sim, a Bíblia diz isso, mas percebe? É algo que vem de alguém que tem pecado para alguém que tem pecado, né? Então, não tem como, não tem base bíblica para isso. Ninguém hoje em dia sério, nenhum teólogo sério defende essa teoria, mas estou trazendo apenas como curiosidade, tudo bem? Agora, qual que é a teoria mais aceita eu acho que se não por 100% dos teólogos, talvez a grande maioria esmagadora, que é também o que eu creio, é que na verdade Caim, ele se casou com uma das suas irmãs, uma das filhas de Adão, tá? Então, e por que eu posso dizer isso? Para que eu possa provar biblicamente isso, na verdade explicar, porque provar, eu teria que ter certeza que você entendeu, né? Então, como não sei quem está me assistindo, então, para
tentar explicar o meu ponto de vista, né, o ponto de vista dos teólogos aqui, a gente tem que entender como que a Bíblia ela foi, como que o Gênesis foi escrito. O Gênesis, ele começou assim, no Gênesis 1, ele narra um fato que aconteceu. No Gênesis 2, ele dá detalhes de como foi isso. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Quando a gente lê Gênesis 1, né? Gênesis 1, ali no versículo 27, se eu não me engano, vamos ver aqui, Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Percebam? Aqui no Gênesis 1, 27, está dizendo que Deus criou o homem e a mulher aqui. Porque ele está falando aqui de toda a criação, tudo que Deus fez no dia 1, no dia 2, assim vai. Aí, lá no Gênesis 2, pessoal, no versículo 22 em diante, diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então aqui percebe, lá no capítulo 2, ele então vai detalhar como que essa mulher veio. No capítulo 1 ele falou do homem e mulher, e no capítulo 2 ele dá um detalhe. Vou dar um recorte aqui. E tem gente que defende uma ideia de que Eva, ela foi a segunda mulher de Adão, porque a primeira mulher de Adão havia sido uma mulher chamada Lilith, né? E tem toda uma história aí da Dark Side aí que conta dessa mulher, que é um demônio, enfim. Conhecia essa história? Não? Bom, se você não conhecia, escreve aqui para mim, eu te explico como que essa história vem e da onde vem essa Lilith, quem que é essa Lilith, né? E realmente teve isso, não teve? Mas para não sacanear o vídeo, vou dizer que não existe isso, né? Não teve uma primeira mulher. A primeira mulher é Eva. Mas, se você quiser saber, tem gente que acredita nisso, né? Eu posso explicar num outro momento aqui, que não vou explicar agora para não ficar muito grande o vídeo. Beleza? Bom, voltando aqui, pessoal. Então, nós vemos aqui que a narrativa de Gênesis é assim. Então, ela vai dar o detalhe depois. E por que isso é importante? Porque vai dizer ali, por exemplo, em Gênesis capítulo 5, no versículo 4, diz assim: depois que gerou Sete, que é o filho de Adão que substituiu Caim, que substituiu Abel, que havia sido morto por Caim, por assim dizer, diz assim: depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Compreende? Então, mostra aqui que ele teve filhas. Então, é muito mais plausível e aceito de que Caim se casou com uma das suas irmãs. E aí você vai perguntar, pô, mas e o incesto? Né? Não entra aqui? Não seria pecado incestuoso? Gente, no começo da história, o incesto não era pecado. Por quê? Deus ele deu a ordem para Adão e Eva se multiplicarem. Né? Então, se eles foram o primeiro casal, e só foi esse casal que Deus fez, né? Então não tinha como eles se multiplicarem na terra se em algum momento os seus filhos não tivessem relação com os seus próprios filhos. Compreende? Para nossa mente parece bizarro, né? Mas naquela época, entendam, eles eram humanos perfeitos. Não havia pecado quando eles o fez. Eles não tinham mutações, né? Então, não nascia pessoas geneticamente com problemas por conta de relações incestuosas, né? Agora, isso se mudou à frente, né? Então, por exemplo, quando, né, a palavra do Senhor vai falar quando Sodoma e Gomorra foi destruído, né? E apenas Ló e suas filhas sobreviveram, as filhas dele acharam que não havia mais civilização no mundo, que aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra havia acontecido no mundo inteiro, e elas então ficaram com medo de que elas tinham que manter, né? Elas tinham que manter a linhagem do pai dela, então elas embriagam o pai, e elas têm então uma relação incestuosa com o pai, mas e ali, né, mesmo ali, ainda não havia uma lei específica, né? Então, ali não mostra algo que Deus se indignou e mandou parar o incesto. Na verdade, pela lei escrita, né, pela lei, isso foi dado lá para Moisés, né? Isso é escrito no livro de Levítico,
que é quando de fato o incesto torna-se pela lei algo impensável, né, e tudo mais, né? Não estou dizendo que Deus se agradou daquilo que foi feito, moralmente aquilo foi bizarro, eu digo de Ló e suas filhas, tá? Mas eu estou dizendo que pela lei isso tornou-se pecaminoso naquele momento, né, onde Deus entrega para Moisés ali os mandamentos e tudo mais, né? Bom, pessoal, então eu vou chegando aqui nos meus finalmente, né? Então, por que eu trouxe essa história? Apenas, né, porque tem muitos, sei lá, pessoas que são contrárias à Bíblia, né, ateus, enfim, que eles usam, né, esse texto para tentar dizer que a Bíblia não é coerente, né, argumentar contra a Bíblia. Aqui eu estou te dando o argumento, né, bem sólido, tá? Claro que eu não estou indo no detalhe aqui desse vídeo para ele não ficar muito longo, né? E também eu quero que tenha uma retenção, que o pessoal chegue e assista até o final do vídeo, né? Mas é mais para você ter essa base, para você, se alguém te questionar em algum momento. Tudo bem, pessoal? E eu fico por aqui mais uma vez. Agradeço cada um que me assistiu até agora. Por favor, se você quiser, se você sentir no seu coração, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, coloque um comentário e eu te encorajo, tá? Eu tenho feito, na verdade, muitos vídeos aqui mediante a perguntas que pessoas da minha igreja fazem. Algumas pessoas escrevem aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz, né? Obviamente, se eu tiver tempo, né, de fazer um vídeo, de repente, com aquilo que você sempre quis saber e sempre teve dúvida. Eu vou ficar muito feliz em fazer isso. Tudo bem? Bom, Deus abençoe vocês. Vejo vocês na próxima oportunidade.